Ele matou os pais e o irmão quando eles estavam dormindo e a polícia encontrou umas buscas no celular, em pesquisas, né, em aparelhos eletrônicos que ele fez para saber como poderia resgatar o FGTS de uma pessoa morta. Então eles viram que ele já tinha esse desejo de pegar o dinheiro do pai também, Dani. Bruna Carvalho, eu vou dizer que nos últimos tempos essa é uma das histórias mais macabras que a gente está trazendo aqui no nosso noticiário. Todos os dias, quando eu entro aqui para fazer o jornal, eu penso como é que eu transformo as notícias que são tão pesadas às vezes, como é que eu consigo passar essa notícia de uma forma mais humana para você que está aí do outro lado. Tem muita gente agora, 6h18, que está chegando em casa depois de um dia exaustivo de trabalho, é difícil, é busão lotado. É aquela dinâmica, né, de trabalhar muito para ganhar pouco. E aí você senta no sofá, liga a televisão no SBT, tá aqui me acompanhando. Eu fico pensando, como é que eu passo uma notícia como essa, que um adolescente de 14 anos orquestrou de forma fria e calculista a morte dos próprios pais e do irmãozinho de 3 anos. Como é que eu transformo uma notícia dessa em algo mais humanizado? Dessa vez eu peço desculpas, eu não vou conseguir. Não tem como eu humanizar uma história como essa. Não tem como a gente normalizar uma cena como essa. E aí, com um detalhe que a Bruna Carvalho traz agora, de que ele estava fazendo pesquisas de como resgatar o FGTS de uma pessoa morta, eu fico me perguntando, e acho que você aí de casa também, o que está acontecendo? É o fim dos tempos? O que leva um adolescente de 14 anos a pensar em tirar a vida da própria família, dos próprios pais e do próprio irmão de uma maneira tão fria, pensando possivelmente em resgatar um dinheiro? E aí você avisa a avó que os pais estão desaparecidos, sabendo que você escondeu os corpos dentro de casa? Eu peço desculpa a você aí de casa, mas eu não sei como humanizar uma história como essa. Ficam os meus sentimentos a essa avó que recebeu essa notícia e, principalmente, a gente precisa e a gente deve conversar com os nossos filhos. Você, pai e mãe, você precisa olhar o que o seu filho está pesquisando nas redes sociais. É sua responsabilidade também, porque se esse menino tem algum problema psicológico, a gente está falando de um adolescente de 14 anos. Se ele tem algum problema psicológico, e eu não vou fazer aqui juízo de valor, se ele tem um problema psicológico, isso precisa ser acompanhado para que essa história não seja passada aqui, no nosso noticiário. Delegado Palombo, é uma história triste. Eu fico imaginando para a própria polícia investigar e entender um caso de tanta frieza, né, como esse que a gente mostrou agora. Exatamente, Dani. Com mais de 2 décadas como policial, não tem como a gente não se chocar com uma notícia dessa. Ou seja, esse menino aí tem traços de psicopatia. Isso é evidente. E agora ele vai para a Fundação Casa, Dani. Vai ficar ali no máximo apreendido 3 anos. Depois ele vai sair com a ficha limpa, como se nada tivesse acontecido. Isso não pode acontecer. Uma pessoa, um adolescente que mata o pai, mata a mãe, mata o irmão e depois pensando em dinheiro, premeditou tudo isso, Dani, ele não pode viver em sociedade.